Viva! Estamos aqui diretamente da minha cozinha para falar de pão. É verdade. Todo mundo está sempre a me dizer, mas Camila, e o pãozinho? É verdade que eu desaconselho o consumo regular diário de alimentos ricos em farinha, alimentos que sejam normalmente, quase todos são industrializados ou processados, com fermentos, com S, mas principalmente a ação das sementes geneticamente modificadas. Mas para a gente ser feliz, se fosse dizer como é que esse pão era perfeito, era assá-lo a 45 graus num desidratador para que todos os seus nutrientes se mantivessem vivos. Mas se a pessoa tiver com pressa, porque um desidratador demora a fazer esse processo, pode assá-lo em 1 hora, tens um pão quentinho, delicioso, fofinho e riquíssimo em ômega 3, riquíssimos nas melhores fibras da natureza, com as nossas super sementes, tá? Vocês vão pôr aí o cronômetro e vocês vão ver um pão feito em pouquíssimos minutos, fácil, dá para fazer com as crianças, com os jovens, qualquer pessoa consegue fazer esse pão. Ele é muito simples, com ingredientes fáceis de encontrar. Vamos pôr a mão na massa? Vamos? Então vamos lá. Então a base desse pão são flocos. Qualquer floco que tiveres em casa vai funcionar esse pão. Flocos de centeio, flocos de trigo, flocos de aveia. No entanto, aqueles dois que eu uso mais para fazer esse pão, por serem mais nutritivas, sementes mais proteicas e sementes mais digestivas, não vai me inchar, não vai me deixar com gases, são os flocos de quinoa, portanto é a quinoa esmagadinha fazendo um floco, e os flocos, os meus preferidos, são os flocos de trigo sarraceno, que é a nossa Santíssima Trindade. Por que eu estou a dizer isso? Porque é uma semente mágica, o trigo sarraceno é qualquer coisa de especial, não tem nada a ver, nem a anatomia dessa semente tem nada a ver com aquilo que a gente está habituado. Reparem só o quão diferente é essa semente. Triangular, linda, sem ser geneticamente modificada, super proteica, super digestiva, é a semente que eu utilizo de eleição para fazer esse meu pão. Mas funciona com qualquer floco. Pode fazer com os flocos de aveia que tiveres em casa. Vocês vão ligar agora o cronômetro e vocês vão ver que a gente vai fazer em pouquíssimos minutos esse pão, sem pôr a mão, sem pôr fermento, e rapidamente ele vai para o forno e vamos ter numa hora um pão fofinho, quentinho, pronto para os nossos lanches, as nossas merendas e desfrutar com toda a família. Para esse pão, a gente vai precisar de 3 medidas. Uma chávena de chá, pode ser uma qualquer que vocês tenham, uma colher de sopa e uma colher de chá, tá? No entanto, eu tô mais habituada a usar essas medidas, vai ter a mesma quantidade de uma chávena de chá, é só para facilitar. Então vamos lá, primeira coisa que a gente vai fazer, 2 chávenas de flocos. A nossa escolha, eu hoje estou a usar aqui os flocos de trigo sarraceno, mas pode ser usado os flocos de aveia, como eu falei. 2 chávenas de flocos já está adicionado. Depois dos flocos adicionados, vamos adicionar uma chávena de sementes de girassol, pevides de girassol, descascadinhas e sem sal, cruas. Então, pão de sementes, lá vão as sementes. Depois, vamos usar meia chávena de sementes de abóbora, cruas, sem sal, descascadas. Essa é a medida do meia chávena. Já foram aqui 2 sementinhas, certo? Nós vamos ter aqui agora a contagem de 3 colheres de sopa. São 3 colheres de sopa das sementes de linhaça e tanto faz serem castanhas ou douradas. Essa é a minha medida de uma colher de sopa. Então vamos lá, 1, 2, 3 de linhaça. Vamos colocar aqui a nossa linhaça. Depois vão ser mais 3 colheres de sopa de sementes de chia. Eu acredito que tudo que vocês têm em casa, riquíssimas em ômega 3,
saciantes, ricas em ferro, em potássio. 3 também das sementinhas de chia. Agora vamos ter uma fibra fantástica, que é o psyllium. O psyllium rouba colesterol, chupa as gorduras, limpa as artérias, sacia, tira a celulite, é uma fibra muito poderosa. Ela é que vai dar a liga para o nosso pão, para que a gente, quando corte o pão, as sementes não saiam por aí. Então a gente vai colocar 3 colheres de sopa da nossa semente de psyllium, tá? À venda em ervanárias, supermercados grandes, na área viva. E temos aqui a nossa base com psyllium, chia, linhaça, flocos de trigo sarraceno, ou aveia, ou quinoa, girassol, vidros de abóbora. Agora a gente vai colocar aqui uma colherzinha de chá de sal, um sal integral, um sal bem poderoso, rico ou flor de sal. E é importante a gente temperar essas sementes para ter mais sabor. Pode colocar o que quiser. Podemos colocar tudo que for desidratado, tá? Alho em pó, orégãos, manjericão desidratado, cominho. Vamos ter aqui todas as ervas que vocês quiserem. Eu optei hoje por colocar 2 colheres de sopa de alho em pó, porque eu gosto bastante do sabor do alho, e uma pitadinha de cominho, que já deixei aqui separadinho. E nessa outra dose eu coloquei orégãos e salsa desidratada. Então tá temperado aqui o nosso pãozinho. Vamos mexer um bocadinho, só para tirar o que de baixo foi para cima. Esses são os secos, não é fácil? 2 chávenas de flocos, uma de girassol, meia do pevite, 3 colheres de sopa de linhaça, 3 colheres de sopa de chia, 3 colheres de sopa de psyllium, uma pitada de sal e as aromáticas e as ervinhas que quiseres. Depois, para fazer a liga, a gente vai colocar 2 colheres de sopa de óleo de coco, também pode ser azeite. Como o óleo de coco é um pouquinho mais termorresistente, é aquele que eu vou usar de eleição, tá bem? Vamos colocar aqui também 1 colher de sopa de algum adoçante. Isso ajuda na conservação e na liga da massa. Pode ser xarope d'ácer, agave, geleia de arroz, tá? E aqui a gente vai fechar o nosso pãozinho com 2 chávenas de água morna, tá? Eu já aqueci a água e já medi aqui dentro as 2 colherzinhas de chá. Não coloquem tudo de uma vez. Pomos aqui uma e vamos a mexer de forma a incorporar, e aqui se começa a formar a magia. Vamos jogar aqui a outra chávenazinha d'água e a massa vai ficar incorporada. Gente, é só isso. Acabou, o pão tá feito. Vocês vão ver agora. A ideia é incorporar os temperos e a água nas sementes, e ele já vai formar a nossa massa num agrupamento bonito. Tá tão cheiroso, cheiro d'alho, cheiro de orégãos. E vocês podem enfeitar por cima com o que vocês quiserem, com sésamo, com papoilas, com as sementinhas de girassol, com azeitonas. Esse pão pode ser feito também mais doce, coloca mais do xarope d'ácer ou do agave, põe canela, nozes e fica mais adocicado. Podia picar aqui na massa também nozes picadas, pinhões, castanha do Pará, tá? Vocês depois nunca fica igual. Vocês estão a ver que ele já está a agrupar. Olha que fácil. Vamos passar essa massa para uma forma. Eu uso a de silicone, por quê? Porque não uso gordura, não tenho que untar, tá? Mas quem tiver outras formas, põe, forra com papel vegetal, que é um pãozinho que ele desenforma com facilidade depois. Gente, então, vai transferir aqui para a forminha de bolo inglês. Quem quisesse fazer um pão maior, pode dobrar facilmente a receita e fazer um pirex maior.
tá? Já fiz muitas vezes. Quem já veio aos meus workshops conhece esse pão, é uma delícia, é super saciante. Uma fatia fica super feliz e é saudável, fácil de fazer, sem os nossos conservantes habituais de outras padarias, tá bem? Vejam lá em quantos minutinhos a gente conseguiu fazer o nosso pãozinho, né? Vou aproveitar aqui com a nossa espátula. Quem é português sabe que a gente chama de Salazar, que é aquilo que não desperdiça nada. Olha só. Depois, a gente pode aqui limpar bem a espátula, para não deixar perder nenhuma sementinha também. E com as costas de uma colher, vocês apertam bem para que o pãozinho fique bem coeso, bem bonitinho, bem lisinho. E é nessa parte que eu disse, pode enfeitar com o que quiser. Jogar aqui em cima algumas sementinhas. Eu aconselho, quando jogar sementinhas por cima, jogar mais uma colher de sopa ou duas de água para elas grudarem no pão, tá? Já ficou pronto em pouquíssimos minutos. Temos um pão caseiro, tá tão cheiroso, com os aromas portugueses do orégano, do alho. Quem quisesse também pode pôr gengibre, picante, canela preta, pimenta preta, perdão. Olhem só o nosso pãozinho. Já tá cru, claro, mas tá moldado em poucos minutos. Eu vou trazer, já se podia pôr assim no forno. Dá só um segundo que eu quero dar aqui um toque especial. Qual é o toque especial? Azeitonas deliciosas, fantásticas. Podemos incorporar assim, fazendo com que depois mais ou menos uma fatia sim, uma fatia não, ganhem umas azeitoninhas e dá um toque simpático, beleza, sabor, isso claro, para quem gostar das azeitonas. Mas como eu disse, pode se cobrir com nozes untadas, castanhas, ou também é interessante o sésamo preto, dava aqui um contraste, muito interessante. As possibilidades são infinitas. Então ele agora vai assar durante 1 hora, tá? Eu recomendo quando der 40 minutos já darem uma espiadela, porque depende de um forno para o outro. Eu uso 180 graus, ou no desidratador leva mais de 15 horas a 45 graus. Hoje a gente vai fazer no forno. No entanto, para quê? Dependendo do seu forno, se olhares em 40 minutos ele já estiver douradinho e estiver sequinho, não chega a 1 hora, senão fica muito seco, tá? Mas normalmente leva 1 horinha. E aqui está, olha só que lindo o efeito com as azeitonas. E vai agora por forno. Vamos ver como é que vai ficar o resultado até daqui 1 hora. Olá! Vocês nem imaginam o cheirinho que está aqui de pão assado. Que delícia, ele tá assadinho. Eu guardei aqui para vocês verem o quanto eu não montei a forma. E olha que fácil, como ele solta sozinho. Não sei se dá para ver, tá? Sair aqui fuminho, né? Olha só, com a forminha de silicone, ele sai completamente inteiro. E fica o pãozinho delicioso de sementes. Olha lá o fumo saindo. Que delícia, tá? O certo é agora ele ficar aqui a esfriar e a gente só cortar quando ele estiver totalmente arrefecido, para não partir e não quebrar muito as fatias, tá bem? Então até já, deixa arrefecer o pãozinho, tá um aroma, vocês têm que provar. Então, depois do nosso pãozinho arrefecido, a gente pode parti-lo. E fiz aqui uma coisa fantástica,
para vocês verem uma ideia de consumi-lo e fazer assim uma tabuazinha, né? Pode ter lá o nosso patê de caju, a maionese de caju com a salicórnia, os palitinhos de cenoura, mas também pode ser só um pãozinho. Eu fiz aqui para nós hoje uma linda guacamole. Pus aqui tomatinho, cebola roxa, coentros, pus aqui limão, pus um bocadinho de cominhos ou pica masala, caril, vocês podem temperar como vocês quiserem, tá? Essa foi a minha ideia aqui para hoje. Vou deixar aqui ao pé para vocês verem e vamos cortar aqui um pedacinho do pãozinho para vocês verem como é que a gente pode ter aqui uma ideia de consumo. Olha só a fatia linda, maravilhosa. É natural que algumas sementinhas caiam aqui, né, nessa primeira fatiazinha. Vou passar aqui mais pertinho para vocês verem o pãozinho tão fofinho e macio, cheio de sementinhas. Bem gostoso. Depois a gente passa aqui um bocadinho, pode ser hummus, pode ser guacamole, pode ser a nossa maionese de caju. Olha só que luxo o nosso pãozinho com um patezinho. E eu tenho aqui a minha amiga linda, maravilhosa, os brotos da alfafa. Que chique que fica o nosso pãozinho e o nosso lanchinho da tarde. Ah, que delícia, pãozinho! Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa fantástica. Olha só, o pãozinho de sementes, não é? Fica aqui com as azeitonas, fofinho, quentinho, delicioso para toda a família. Vocês têm que provar. O pãozinho de sementes by Nutriquântica, que delícia! Agora vou desfrutar. Que delícia!